Olá, eu sou o Rogério e esse é o Sem Tempo, contando as melhores histórias. Salve, tudo bem? Rogério aqui e esse é o canal Sem Tempo. Aqui no canal contamos as melhores E histórias. assim, geralmente eu falo, pô, esse é um vídeo diferente, é um vídeo assim, assado e tal, mas realmente esse é um vídeo diferente. Você não tá sendo enganado, eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre essa notícia bizarra aí, dessa situação estranha que aconteceu lá na cidade de Várzea Paulista nessa última sexta-feira 13, né? Pessoas podem ou não ter visto um lobisomem, mas é um vídeo também um pouco diferente no sentido que é um vídeo muito rápido, onde eu vou falar um pouquinho sobre o canal e vou pedir ajuda de vocês e vocês vão entender o porquê, tá? Salve, Rogério aqui contando as melhores histórias Sem Tempo. Para quem é novo aqui no Sem Tempo, aqui no Sem Tempo nós contamos relatos, contamos causos, contamos lendas, falamos muito sobre folclore, sobre mistérios, sobre essas coisas sobrenaturais que estão enraizadas na nossa cultura, sabe? A minha pegada aqui no Sem Tempo é explorar os relatos e os causos de uma maneira bem assim, sabe? Aquelas histórias que os nossos pais, que os nossos avós, e principalmente nós, assim, que somos a geração dos anos 90, anos 80, eu sei que tem muita gente jovem aí que acompanha o Sem Tempo, que ainda tem isso, né? Que mora no interior, ou que tem um pai que continua com essa cultura de contar para o filho os relatos, essa educação que vem na base ali dos causos sobrenaturais, né? Hoje eu vou contar a história do avô do meu amigo Carlos. Você acredita em lobisomem? Essa é a pegada do Sem Tempo, principalmente folclore, porque vocês sabem que a minha história como folclorista começa de um relato que aconteceu na minha família. Meu avô foi perseguido pelo Saci, depois o meu pai também teve um encontro com o Saci e assim vai, né? E hoje finalmente a gente vai contar a saga do Saci. O dia que nós no sítio tem que ficar esperto, né? Eu, em alguns outros momentos aqui do Sem Tempo, tinha uma brisa diferente, né? Tinha... A essência do canal era diferente. Quando eu comecei era pra ser um papo de boteco, amigos conversando em um bar, literalmente contando histórias em um bar. Essa era a pegada. Aí no final das contas não ficou nem os amigos e não ficou nem o bar. Ficou só eu mesmo contando os relatos e aí vai. Hoje eu tô aí conseguindo, semana sim, semana não, às vezes falho umas 2 semaninhas por causa do trabalho, por causa de tudo mais, trazer os amigos para contar relatos aqui comigo. Inclusive eu fiz recentemente aí com os meus amigos da Hora do Pesadelo, comemorando os 10 mil inscritos aqui do canal, tá bem legal, a gente conta alguns relatos bem interessantes. Chamei o Carim do Espaço Indecifrável também para vir falar sobre mistérios não resolvidos aqui, o Thiago lá do Que Te Assombra. Esses vídeos todos vão estar na descrição para você assistir. Essa semana ainda vou trazer um amigo meu que mora na França, né? Trabalha lá no PSG e ele tem algumas histórias interessantes para falar sobre coisas esquisitas, estranhas e peculiares que tem lá na França que ele vê, né, diariamente lá, e também sobre relatos ali da infância dele, coisas que fizeram ele gostar do sobrenatural também. Tudo correndo bem, domingo esse vídeo aí tá no ar, então tô conseguindo aos poucos trazer, não quero montar um podcast aqui no canal, mas quero ter essa prosa com os meus amigos de vez em quando aqui, e de repente, logo no futuro, conversar com pessoas com populares, porque outra ideia que eu sempre tive aqui no canal era de fazer vídeos de exploração mesmo, assim, no sentido de visitar os lugares, explorar o lugar e conhecer as lendas. E eu até já consegui fazer uns 2 ou 3 vídeos aqui no canal. Tem um vídeo bem legal de outra fase do canal, que é lá em São Luís, eu visitando alguns lugares e contando a história lá desses lugares. E tem um vídeo legal, assim, que eu fiz com a Natália, em Paranapiacaba, que foi uma contribuição que eu fiz pro canal dela e aproveitei para gravar uma coisinha aqui pro Sem Tempo. Mas em breve, eu vou estar explorando aí, seja alguns lugares aqui de São Paulo, onde eu moro mesmo na capital, alguns lugares mais próximos, que é por enquanto onde o bolso deixa eu ir, né? Então tem essa limitação, mas logo o canal cresce, logo a gente vai ter patrocínio, logo vai ter mais membros. Considere ser um membro aqui do canal para fazer parte lá da área secreta, ter participar do grupo do Telegram, me ajudar com essas decisões. As explorações também estão acontecendo e estão para acontecer. Tem alguns vídeos bem legais aí visitando essas cidades, quem sabe um dia eu vou até na sua cidade. Então tirei isso do papel, exploração aí tá vindo. A prosa aí com os amigos também está acontecendo. Logo vai acontecer junto com exploração causos, que eu vou conversar com os populares. E os populares vão contar os seus relatos aqui no Sem Tempo. E aí tem uma outra playlist que eu tentei
levar aqui no canal durante um tempo, porque eu quero muito ressuscitar ela e eu tô aproveitando esse tema aqui agora, que é essa notícia bizarra aí que aconteceu nessa sexta-feira 13, para convocar vocês e pedir ajuda de vocês. Por favor, vocês que ainda não me seguem lá no @semtempo.canal, passem a me seguir lá e passem a me marcar ou me enviar, porque enviar é meio complicado, galera, porque o Instagram às vezes ele manda as mensagens por umas caixinhas meio malucas lá, acho que vocês sabem, né? Aquelas caixinhas ocultas e tudo mais e tal. Então, me marquem o semtempo.canal, façam sinal de fumaça, me marquem nas notícias bizarras próximas aí da sua casa, nas regiões que vocês conhecem, no nosso Brasilzão afora. Aqui no Sem Tempo eu sou muito concentrado em Brasil, mas de vez em quando se aparecer uma história aí de outro país, alguma coisa que faça sentido, eu também vou contar, então pode me marcar, tá? Mas aqui é BR, causos do interior, então me marquem, por favor, porque assim como o Marcelo Lima, que é um seguidor aqui do canal, inscrito aqui no canal há bastante tempo e me segue lá no Instagram e tudo mais, já me mandou outras notícias em outro momento e ele mandou essa agora do lobisomem lá de Várzea Paulista. De repente eu vou estar contando notícias bizarras aí da sua cidade também. E aí eu ressuscito essa playlist chamada Resenha e continuo nesse plano de melhorar o Sem Tempo aqui para vocês. A base dessa história é a seguinte: ele gostava tanto das suas terras que quando ele faleceu, ele continuou apegado a... Falando sobre essa notícia bizarra com vocês, o que acontece? Pelo que eu entendi, pelos vídeos que o Marcelo me mandou lá no Instagram, vou tentar colocar uns trechinhos aqui, pelo menos as imagens, porque colocar o vídeo pode ser que pegue algum direito autoral. Pelo que eu entendi, não foi bem só na sexta-feira 13, as pessoas já tinham visto em alguns outros dias, em alguns outros momentos, uma criatura andando pelas ruas ali de Várzea Paulista, andando próximo da linha do trem, andando num bairro mais afastado, que inclusive tem algumas lendas interessantes que eu vou pesquisar para contar em próximos vídeos aqui no canal para vocês, no centro da cidade. E aí, no dia da sexta-feira 13, ali de quinta-feira, dia 12 para sexta-feira, dia 13, muitas pessoas viram essa criatura, esse ser humanoide aí que parecia um monstrão andando pela rua ali de longe. E aí tem alguns relatos de algumas pessoas que trabalham ali no centro, que passaram ali pelo centro voltando, indo para os seus trabalhos e viram esse negócio esquisito. Aí tem umas duas pessoas que comentaram que para elas era alguém fantasiado pregando uma peça. E, infelizmente isso pode acontecer, recentemente aconteceu no Paraná, se eu não me engano, e também eu já vi uma notícia de Minas Gerais que pessoas se fantasiaram, o cara foi até preso vestido de lobisomem. É engraçado, mas é foda, né? Enfim, mas também pode ser alguma criatura do sobrenatural, para quem acredita, né? Aqui no Sem Tempo aqui tem espaço para todo mundo, quem acredita e quem não acredita e respeita, tá? Então, essa notícia aí tem alguns populares que falaram assim de realmente terem visto esse bicho andando ali pelas vielas e ruas ali de Várzea Paulista. Quero visitar Várzea, porque Várzea Paulista é próximo aqui de São Paulo, né? Tipo uma horinha e meia eu tô lá, é ali na região de Jundiaí, já morei em Jundiaí. Inclusive eu tenho algumas histórias bem legais para contar de Jundiaí, situações esquisitas que eu passei lá. Inclusive foi uma época da minha vida muito interessante, que eu morei num centro budista, frequentava o templo budista, e aí eu tenho algumas histórias, relatos diferentes com essa pegada, com essa temática que eu falei para vocês. Mas basicamente é isso. Comentando com vocês um pouquinho sobre essa notícia bizarra aí desse possível lobisomem que apareceu em Várzea Paulista nessa última sexta-feira 13 para vocês e pedindo a ajuda de vocês, tá? Não quero que vocês se sintam enrolados, eu quero que vocês entendam que esse é um vídeo bem pontual para pedir a ajuda de vocês para melhorar o Sem Tempo, entendeu? Então, além dos relatos tradicionais que eu conto aqui toda semana, sejam eles os relatos do folclore, os relatos de lendas e situações específicas de cada região do Brasil, que estão separadinhos lá, vocês vão ver, ou seja, algumas coletâneas, os relatos dos inscritos. Amanhã tem um vídeo brabíssimo de relatos dos inscritos de situações estranhíssimas que aconteceram em festas juninas. Esse eu não perderia por nada se fosse vocês, não perderia mesmo, porque, nossa, tem desde santo, estátua de santo mexendo o olho, até seres andando pela estrada ali quando acabou a festa junina, e entre outras coisas muito malucas que realmente as pessoas me enviaram no e-mail e tá legal. O vídeo de amanhã tá muito bom.
E praticamente é isso. Então os relatos eu sempre vou ter aqui no canal. Essas playlists adicionais, assim, conversando com os meus amigos, conversando com pessoas conhecidas e desconhecidas, explorando lugares, e eu quero a ajuda de vocês para fazer essa playlist de resenha, comentando notícias, comentando acontecimentos, situações bizarras noticiadas aí pelo nosso Brasilzão aconteça. Então eu conto com a ajuda de vocês. Se vocês tiverem mais sugestões para o Sem Tempo, deixem lá nos comentários. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, curta esse vídeo, hype esse vídeo, ajuda o Sem Tempo a crescer. Se crescer mais um pouquinho, logo logo eu tenho um editor que vai me ajudar a produzir mais conteúdo e um conteúdo melhor. E é isso. Agradecer muito os membros que fazem parte aí dessa família aqui do Sem Tempo de maneira mais foda ainda, me dando essa contribuição extra. Vocês são demais. Muito obrigado mesmo aí pela confiança e pelo carinho, e considere você também ser um membro. Tamo junto, valeu. E aí esse foi o dia que ele enfrentou o lobisomem maçom. Para os mais velhos que moravam na região, eles falaram que era um homem também que faleceu e depois de um tempo morto começou a aparecer de novo por ali. Já tem uns 3 vídeos de história lá do sítio lá, da fazenda lá. É só assombração, é velho do tacho, é disco voador, é assombração no lago, é saci. Nossa Senhora! Aquele sítio lá era brabo, né? 27 anos lá, tem história. Tem história. E é isso aí. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixa o like aí, compartilha o vídeo se você gostou. Tamo junto. Boa noite. Boa noite.